Bom, você sabe que a capacidade de identificar problemas e resolver problemas é o que garante você ter maior empregabilidade, remuneração, ou se você for um empreendedor, o crescimento da sua empresa, certo? Quanto maior o tamanho dos problemas que a gente resolve, maior a nossa remuneração, o nosso valor de mercado. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Design Thinking e também vou mostrar para você como que você pode aplicar isso, seja para desenvolver novos produtos e serviços. A gente poderia fazer isso dentro de uma empresa existente. Muitas das grandes empresas fazem isso. Ou também utilizar o Design Thinking para criar uma nova empresa, criar novos produtos e serviços. Isso vale para o seu dia a dia e eu recomendo se aprofundar muito. Vou deixar algumas referências aqui no final para você continuar estudando isso, né? Então a base aqui do Design Thinking é a empatia. O que é empatia? É a gente nos colocarmos no lugar do nosso cliente, certo? Então, o cliente no centro e a gente ter empatia em relação a isso. Tem algumas histórias de Design Thinking que não apenas geram muito valor, mas às vezes elas chegam até a ser comoventes, porque elas envolvem inclusão, acessibilidade, envolvem uma série de coisas ali muito bacanas que eu já vou compartilhar com você. Mas uma solução, né? A gente precisa entender a dor do cliente e a partir dessa dor do cliente aqui a gente encontrar uma ou múltiplas soluções, né? Solução. E essa solução, ela precisa ter alguns elementos aqui, né? Essa solução, em primeiro lugar, precisa ser desejável, porque se ninguém quiser isso aí não é uma boa solução, né? Ela precisa ser praticável, então deve ser alguma coisa possível. E ela deve ser o mais simples possível, né? Então, uma das coisas do design é a gente remover coisas aqui, né? O Design Thinking, ele está organizado aqui em algumas etapas, né? A nossa primeira etapa é a empatia, ou empatizar com o nosso cliente, né? Eu já vou dar exemplos de cada uma dessas coisas aqui para você, mas a primeira etapa do Design Thinking é a empatia. A nossa segunda etapa é a definição ou definir. Aqui a gente vai ter a definição de qual é o nosso problema. São 5 etapas, né? Aí a gente vai fazer a ideação. Então, definição, número 3, ideação. Definição do problema e ideação. Número 4, a gente precisa criar maneiras ali de essa nossa solução aqui se tornar tangível, que é o protótipo ou prototipar. Protótipo. E a nossa última etapa aqui, não menos importante, é a gente testar. E estas etapas aqui, elas têm alguma sobreposição e a gente pode voltar às etapas anteriores ali conforme necessário, né? Eu vou contar aqui alguns exemplos para você poder aplicar isso no seu dia a dia. Mas antes eu queria contar uma das principais histórias aí, pelo menos para mim, né? Foi uma história que me impactou aí no Design Thinking, que está relacionada à área médica. A área médica teve grandes desenvolvimentos por causa do Design Thinking, por causa da empatia. Por exemplo, exames. Hoje você vai fazer exame, aí é uma coisa tão tranquila, né? Você vai lá, tira sangue, nem sente, você faz aí um eletrocardiograma, eletroencefalograma, aquele monte de coisas, né? E tem as histórias contando como é que a General Electric e outras empresas fizeram. Às vezes você entra naquela máquina lá de scanner do seu corpo, né? Do seu cérebro, e aí você fica preso naquilo ali. Às vezes a pessoa tem claustrofobia, o exame não é bem feito, uma série de coisas. E aí você coloca um espelhinho lá no lugar para a pessoa poder ver o que está acontecendo ao seu redor. Ou as crianças, né? As crianças aí nos hospitais que tem lá bichinhos hoje em tomógrafos, em outras coisas, e isso é parte do Design Thinking que cria muito valor, não é só a inclusão que eu mencionei para você, né? Mas uma das coisas, esse do tomógrafo é um que eu gostei também, né? Que eu fiz engenharia eletrônica. Quando eu me formei em engenharia em 2003, eu fiz estágio e fiz meu trabalho de graduação voltado para engenharia médica.
E quando eu era pequeno eu fiz uns eletroencefalogramas aí que você entrava nesses tubos, era um negócio extremamente desconfortável. E ver a evolução dessa indústria foi uma coisa muito satisfatória, né? Hoje a gente vê por aí realmente um avanço nesse tipo de coisa muito bacana. Mas um caso que você vai encontrar na internet e é muito bacana também é das crianças que nascem com icterícia e elas precisam tomar aquela luz azul. Talvez você já tenha visto por aí também, né? E ela precisa tomar aquela luz azul no corpo inteiro, na pele inteira ali, né? Então a criança fica de fraldinha ali, né? De peladinho, recém-nascido. E aí se coloca numa espécie de uma banheira ali, né? De um plástico transparente acrílico. E aí você coloca a luz naquela criança. Mas dá a impressão de que a criança está com frio, ela fica ali meio desconfortável, né? Não tem as roupinhas e tal. E as mães iam lá e cobriam as crianças. E aí elas não tinham a luz. E eles tentavam resolver isso de várias maneiras, até que com o Design Thinking, empatia. Então vou me colocar aqui no lugar da mãe. O que nós precisamos fazer? Definição do problema. O problema é essa luz na criança. Certo? A gente tem que conseguir ali que fica no corpo inteiro. Ideação, bom, se a gente deixar as crianças peladinhas ali, tem uma série de problemas e tal, como é que a gente poderia fazer isso? Criaram uma espécie de uma roupinha que tem essa luz. Criaram uma coberta, um cobertor que tem essa luz. E várias coisas aqui em termos de ideação, fizeram o protótipo, essa cobertinha funcionou e agora as mães ficam confortáveis, os filhos também, põe a criancinha lá, é um cobertorzinho de luz. Protótipo, teste e a gente tem uma boa solução. Então aqui a gente tem algumas coisas muito bacanas, né? A gente poderia pensar em outros exemplos. Imagina que uma empresa como a Nike, ela começa a conversar com os seus clientes, corredores amadores, atletas, enfim, atleta de fim de semana, né? Não só corredores aqui, atleta de fim de semana. E aí ela começa a perguntar para eles, né? Então a gente pode ter focus groups, entrevistas, tem aqueles questionários quando você vai no site, uma série de coisas. E o que acontece, né? O atleta de fim de semana, ele quer fazer um esporte, você já deve ter passado por isso, né? Eu também. Você quer fazer um esporte, mas aí você não tem a orientação para fazer aquele esporte, você não tem uma comunidade para te incentivar, você não tem enfim, uma série de coisas ali que você poderia ter de suporte e, consequentemente, você acaba se desmotivando. Então, por que você não corre todo dia? Porque se você correr todo dia, vou vender mais tênis, vou vender mais camiseta, vou vender mais short, enfim. Se você nadar todo dia, se você jogar basquete todo dia, vamos ter mais produtos ali vendidos, né? Por que você não corre todo dia? Não corro todo dia porque eu não tenho uma planilha de treinamento, ninguém me incentiva, enfim. Então, qual é o problema? O problema aqui é que falta uma comunidade. Falta uma comunidade. O que eu posso fazer? Bom, eu posso criar um site, posso criar um aplicativo, eu posso mandar uma planilha de treinamento por e-mail para as pessoas. Enfim, posso criar várias coisas aqui, vem a ideação. Então, os profissionais aqui vão se idear muito, né? Definição do problema, eu não tenho suporte para eu ser um atleta ali todos os dias. E hoje você vê, por exemplo, a comunidade da Nike, se você for aí no aplicativo da Nike, Nike Plus, Nike Running, ele tem lá todos os seus treinos, ele tem lá, você ganha aquelas medalhinhas, né? Então as pessoas começam hoje cada vez mais a fazer atividades físicas, porque ela tem esse apoio da comunidade, né? A Mário deu uma corrida lá de 8 km, aí alguém dá um joinha lá, né? Você vê os seus outros colegas que Joãozinho foi correr ontem, foi correr hoje. Então, posso fazer um protótipo disso, muito simples,
Testo, ok, todo mundo está entrando na comunidade. Bom, então vamos tornar essa comunidade uma coisa robusta, certo? Então esse Design Thinking, ele vale para a gente ter esses produtos, serviços que eu expliquei aqui para você, mas ele vale também para você que quer aplicar isso em processos internos da sua empresa. Você pode ter empatia e usar o Design Thinking junto à sua área de compras, a área financeira, a área de recursos humanos, enfim, e propor soluções, né? Então, como é que eu vou lá na área de logística da minha organização e eu quero melhorar a logística, mas para isso eu preciso utilizar o Design Thinking, por exemplo, para os meus motoristas e entregadores. A UPS fez isso e várias outras empresas fizeram isso, né? Se você vê o caminhãozinho da UPS, vai pesquisar UPS, todo mundo já deve ter visto, né? Nos filmes tem esse caminhãozinho, ele tem lá aquela cor certinha, ele não tem a porta para o motorista poder descer, ele tem uma rota, se você for pesquisar por aí, tudo isso é otimizado, né? Uma rota que ele faz ali, os caminhos mínimos, né? Que ele vira só para a esquerda, tem alguma coisa lá que otimiza as suas rotas também. A ergonomia do caminhão, uma série de coisas aqui que é o Design Thinking com o motorista no centro, por exemplo. Então, o nosso cliente no centro, ou os stakeholders no centro, podem ser múltiplos beneficiários ou múltiplos usuários. Eu posso usar Design Thinking para fazer um novo parque na minha cidade, para poder fazer, enfim, alguma coisa ali que seja público e tenha muitos usuários, né? Não necessariamente algo que seja individual. Legal? Então, o Design Thinking, ele foi criado pela IDEO. Recomendo fortemente buscar os livros de Design Thinking. Vou deixar os links aqui na descrição também, para você aprender mais e exercitar isso no seu dia a dia, entendendo a dor do cliente, colocando o cliente no centro, sabendo que a gente precisa utilizar técnicas para entender e definir o problema, mas que a solução sempre deve ter esses 3 elementos que eu te falei: desejável, praticável e o mais simples possível. Gostou desse conteúdo? Eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal também, né? Se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários. Esse é um projeto muito importante para mim nesse ano. Já falei em alguns vídeos anteriores, se você assistiu, mas você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou professor de MBA desde 2008, mais de 15 anos dando aula em MBAs, e estou colocando tudo aqui condensado nas nossas playlists de administração, estratégia, empreendedorismo, gestão de projetos, agilidade e transformação digital e tecnologia. Então compartilhe com seus colegas profissionais, alunos de MBA, alunos de graduação, para que a gente possa ter cada vez mais comentários, bons casos aqui também. Tem os casos de empresas que eu já fiz a análise dos casos aqui, Uber, Airbnb, iFood, algumas empresas, e deixa as suas sugestões. Que técnicas e ferramentas você gostaria de ver aqui? E também quais casos e exercícios práticos você gostaria lá na nossa playlist de estudos de casa. É isso aí, um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.